Fala galera, tranquilo? Bem-vindos à nossa Masterclass bônus. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo. A gente preparou essa aula, eu, o Gabriel, o Gui, toda a equipe da Mentor, nossos sócios, fundadores, né? Para te mostrar como é que tu pode começar a empreender e por onde, mais ou menos, tu pode empreender, baseado em experiências práticas que a gente teve, conhecimentos que a gente adquiriu através da nossa jornada com mentores. E então a gente preparou esse material. Vamos fazer uma aula bem direta, trocando uma ideia e passando essa visão para vocês. Então vamos começar. Por onde começar a empreender, a gente vai contar um pouco da nossa história, como a gente começou, né? Exatamente. Então eu vou contar um pouquinho por cima assim da nossa trajetória. A gente começou na Junior Achievements Rio Grande do Sul, né? A gente acabou unindo uma equipe só de pessoas focadas com vontade de vencer. E lá a gente começou a anotar todos os nossos problemas e dores que a gente via no nosso dia a dia. E cada dor que a gente pensava, a mentoria conseguia resolver, né? Mais adiante a gente vai explicar um pouquinho exatamente o que é a mentor, né? Mas dentro desse quesito da mentoria foi onde a gente começou tudo. Então, depois que a gente fez a Junior Achievements, a gente ganhou um processo lá da Junior Achievements Startup junto com a Gerdau, que é uma empresa grande aqui no Rio Grande do Sul. A gente ganhou um destaque dos jurados que estavam lá, então a gente até acabou se animando em levar a ideia adiante, né? Daí, olhando os desafios do João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, a gente descobriu um evento uma oportunidade que ele ia dar para os seguidores, para quem estava assistindo o evento. Era para a gente enviar um pitch de 1 minuto para ele, a gente concorreu com mais de 300 ideias e a gente chegou na final. Na final a gente preparou um pitch certinho, um roteiro bonitinho e a gente ganhou. A gente acabou levando R$ 10.000 de investimento do João Kepler, né? E mais 3 meses de mentoria. E lá a gente teve contato com diversos empreendedores gigantes, como Thiago Nigro, João Jota, Caio Carneiro, diversos. E logo após isso, né, a gente teve outras chances também que contaram muito para o nosso currículo. Foi até fazer uma palestra com a Startse, entre outros diversos momentos. Então, E uhum, detalhe que antes a gente não sabia nada de startups, né? A gente nunca exato. imaginou que a gente ia ter uma startup, nunca se viu nesse mundo e de uma hora para Uhum, outra tudo mudou assim. E foi o que realmente, né? Foi esse, tanto o que a gente vê das mentorias foi também o que nos ajudou a dar esse primeiro passo. exatamente. Então, foi conversar com pessoas que Uhum, entendem do assunto foi o que nos botou para frente e nos fez estar uhum. hoje onde a gente nunca imaginava antes, sabe? Então, Sim. Uhum. E uma coisa que eu gosto de até lembrar todo mundo que está assistindo, que não existe momento certo para começar, né? Porque qualquer momento é hora, e isso foi uma coisa que ficou muito clara em mim, porque eu nunca tinha pensado em empreender, e com o início da pandemia eu estava incomodado de não fazer nada, cheguei, comecei a assistir as aulas da Júnior, que é uma oportunidade para quem está assistindo isso aqui, a gente vai passar o que a gente aprendeu ao longo de toda essa nossa jornada, então a gente vai resumir todo esse processo que a gente passou na Júnior, tu vai conseguir resumir assistindo essa aula praticamente e o nosso evento dia 25. Então, em geral, é isso, né? Pode passar o slide aí, Léo. Bom, então vamos começar de fato o conteúdo, né? Nesse slide a gente vai falar bem geral assim três tópicos, que é por onde que tu pode começar, porque hoje em dia existem várias oportunidades, diversas maneiras de começar, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, enfim, com experiência, sem experiência. Então a gente separou três tópicos que a gente consegue abranger assim uma visão bem geral e que pega várias opções e oportunidades. Com certeza tu pode se encaixar em uma delas, sem dúvida alguma. Então a gente separou o primeiro ponto, negócios tradicionais, a parte do digital, que abrange muita coisa, a gente vai falar um pouco mais, vocês vão ver que, como a gente vai botar no slide, inclusive, é uma terra de oportunidades, tem muita opção, tem muita coisa, e é o que a gente fala hoje em dia, né? Se a tua empresa não está no digital, se a tua marca, se tu não está no digital, tu, tu não está 100% da melhor forma, né? Porque o digital é o mundo que a gente vive hoje. E, por fim, startups, mas não menos importantes, né? A gente é uma startup, então vamos citar esses três pontos aí, começando por negócios tradicionais. Então, o negócio tradicional é a primeira coisa, né, que vem na cabeça das pessoas quando elas querem começar a empreender. Tipo, eu mesmo, quando eu queria ter um negócio, antes da pandemia e coisa, eu já sabia que eu queria empreender, queria ter um negócio, e a primeira coisa que veio na cabeça era ter um negócio tradicional. Eu queria lá ter uma cafeteria, ter alguma coisa que eu ia ter, ia cuidar, ia ser algo mais
mais tangível, como a gente bota no slide, algo que tu sente, né? Que tu tem coisa para vender, que tu tem um ambiente físico, que tu consegue criar alguma coisa, tu consegue ver o que está sendo criado e ver o que tu está fazendo. Então essa é uma das vantagens para quem quer criar um negócio tradicional, é tu ter isso, tu ver o que está acontecendo, tu ter aquilo, tu pode chamar de teu, tu tem a propriedade, é muito mais fácil de entender, né? É muito mais simples, mas esses negócios mais tradicionais, esses negócios mais físicos que não estão tanto no digital, por exemplo, eles requerem bastante investimento para começar. Então, tu vai, sei lá, tu quer alugar um espaço, tu quer criar uma loja física, tu vai ter que ter estoque, tu vai ter que comprar um monte de coisa. Então, essa é uma das desvantagens de ter um negócio tradicional, mas tem muita gente que gosta de ter isso, tem muita gente que gosta de ter, que gosta de ver. Então, a gente diz assim, que o negócio tradicional é uma coisa muito também por estilo de vida. O cara quer ter um negócio tradicional e ele quer ser assim. E aí, esse Então, ponto, só pode ir. complementando, esse ponto de ser algo tangível, ser algo físico, acaba tornando esse negócio, esse tipo de negócio, algo que não é tão escalável. Porque se tu for comparar com algo que está no digital, está no teu celular, está na tua tela, isso aqui pode entrar na frente da tela de todas as pessoas do mundo inteiro, da Europa, da Ásia, da Oceania. Já um negócio físico que está, por exemplo, no centro de São Paulo, tu não vai poder chegar até um chinês e vender para ele. Então, tu se limita, de certa forma, em questão de número de clientes, do ambiente e tal, acaba se limitando, né? Por isso que o Gui Sim. falou, muita gente gosta de viver pelo lifestyle também. E uma coisa também que é interessante, até eu vou usar eu como exemplo, tu também, Léo, que estava junto comigo nesse início. O início é sempre legal que a gente. As nossas primeiras ideias de empreender começam nos negócios tradicionais, no mais comum, né? E isso não tá errado. Isso é bom para tu começar a engrenar nesse mundo, entender um pouco mais. Tu vai começar a se ligar nas oportunidades também, aprender a enxergar oportunidades de negócios. Então, os negócios tradicionais têm uma importância muito grande nesse ecossistema inteiro, né? Com certeza. Eu comecei vendendo vela aromática na mini empresa da Junior Achievement. Foi onde eu dei meu primeiro passo como empreendedor e foi uma experiência muito bacana, muito bacana. A gente consegue aprender demais. E aí, claro, se tu consegue, a gente não está desencorajando ninguém de ter negócio tradicional, mas se tu consegue, que a gente quer abrir o olho das pessoas. É quando tu consegue entrar no digital, tu tem muita oportunidade e tu pode fazer muita coisa que tu não imaginava. Então a gente sabe que tu que está vendo isso, provavelmente está começando agora a empreender, está começando essa jornada. Talvez tu não tenha tanto dinheiro agora e ter um negócio no digital, tu não precisa de dinheiro para começar, não precisa de milhares de reais, tu pode começar com muito pouco. Então é isso que a gente quer abrir os olhos de quem está vendo, sabe? Mostrar essas oportunidades. Então pode Bom, começar com o digital aí, Léo. isso é bom aproveitar e passar já para o próximo tópico. Como eu disse, é uma terra de oportunidades. Dentro do digital, tu pode abranger muitas coisas. A gente citou várias delas, só que tem muito mais além disso. Então, a gente tem a oportunidade. Em questão do dropshipping, a gente pode explicar um pouco melhor o que é. O marketing digital a gente colocou, mas o marketing digital ele é algo que abrange muitas coisas. Então, a gente tem o freelancer também, que é um serviço que tu tá ali disposto, por exemplo, em algum site, tu sabe fazer alguma coisa, tu sabe mexer no Photoshop, por exemplo, tu sabe fazer bem, tu fica disposto em um marketplace de freelancers e alguém, quando precisar do teu serviço, vai te contatar e tu vai falar, pô, beleza, consigo fazer isso por tal preço. E vocês fazem esse contato rapidinho. Temos as opções dos infoprodutos também, tu pode escrever um livro, tu pode gravar um curso, tu pode, enfim, fazer diversas coisas, um material digital, né? Por isso o nome é infoproduto, e colocar na internet e vender esse produto. Tu tem o YouTube, que é a plataforma de vídeos, todo mundo deve conhecer. Vendas online em geral, tu pode vender camiseta, comida, infoproduto, vendas como afiliado, no tópico de baixo, que é o quê? As pessoas estão vendendo um produto delas na internet. Então, imagina que o Gabriel está vendendo um curso dele na internet. Eu quero ser um afiliado. O que é o afiliado? Eu vou me afiliar a essa estrutura do Gabriel e esse processo de vendas e vou vender e ganhar uma comissão em cima dessa minha venda. Então, quando eu vender um do produto do Gabriel, eu vou ganhar uma porcentagem em cima disso. E também, por último, a gente colocou o blog, que é uma forma de dar um conteúdo, né? E que tu consegue monetizar em cima. Então, fora isso, se alguém tiver outra coisa na cabeça, tem muitas oportunidades. Se quiserem se aprofundar em algum tópico específico. Não, com certeza. Quando a gente fala de digital, a gente tem que pensar em dois tópicos principais. O primeiro é prestar serviço para outras pessoas e o segundo é conseguir uma audiência.
Então, quando a gente fala de prestar serviço, tu consegue fazer muita coisa, muita coisa. Tu pode trabalhar produzindo conteúdo para Instagram das outras pessoas, tu pode fazer copy, né, que é a escrita persuasiva, que é escrever para vender. E tipo, muita gente paga por isso, para te escrever um e-mail que vai vender, se vender bem, tu pode ganhar por resultado até. Tu pode produzir artigos para blog, que isso é o que eu faço hoje também, então isso é uma outra oportunidade bem legal que tem muita pouca gente que sabe escrever bem, que sabe escrever conteúdo bem, então é uma oportunidade, principalmente no Brasil, que é bem relevante. E, bom, tem vários, quando a gente fala de dropshipping, por exemplo, o dropshipping é como se tu tivesse ali um negócio tradicional, só que ao invés de tu vender alguma coisa, tu ter estoque, tu ter tipo, pô, eu quero vender sanduíches, por exemplo, ou sei lá, eu quero vender uma bolsa. Eu vou pegar, em vez de eu comprar a bolsa e vender essa bolsa para outra pessoa, eu só vou criar a plataforma e fazer tudo online. Então, tipo, uma pessoa vai comprar a bolsa online e a bolsa vai ser enviada direto para a pessoa. Tu não tem custo com estoque. Então, o dropshipping é uma porta de entrada para muita gente no empreendedorismo, porque é um dos jeitos mais simples, mais não simples, eu diria, é pouco, tem que estudar bastante, mas é um dos jeitos que requer menos investimento para começar, sabe? Então, o dropshipping é uma boa possibilidade. E aí, quando a gente fala de infoprodutos, se tu tem alguma coisa que tu faz bem, tu tem expertise em alguma coisa, tu quer ensinar isso, digamos, sei lá, tu manda muito bem em redação, e aí tu quer lançar, tu pode lançar um curso ensinando a escrever redação bem, sabe? Então, essa é uma possibilidade. E além disso, tu pode dar um passo atrás e criar conteúdo no Instagram, criar conteúdo no YouTube, tu vai construir uma audiência, tu vai construir uma audiência ao redor de um tópico, então tem vários, tipo, a Mentor pode te ajudar muito nisso, se tu Sim. conseguir um mentor que pode te ajudar em alguma coisa específica, mas tu vai criar ali a tua audiência e tu vai conseguir vender para a tua audiência. Se tu cria fãs, tu consegue vender muito fácil, sabe? Então essa é uma outra possibilidade. E a questão de Exato. afiliado é aquele negócio, tipo, o cara botou um link para te comprar, que nem o Léo falou, e é bem isso. E uma coisa eu acho legal de a gente falar, né? Que muitas vezes tu não precisa ser o maior expert no que tu está fazendo, mas hoje a gente consegue aproveitar esses meios que a gente tem até usando o exemplo da Mentor, tu consegue conversar com pessoas que já fazem isso, já têm essa experiência e conseguem te passar todo o know-how de como tu começa. Então, isso é muito importante dessa nossa era digital, que tu não precisa ser um cara super, hiper talentoso para tu conseguir ganhar dinheiro. Tu estudando, demandando o teu tempo para isso e se esforçando, certamente tu vai conseguir um lugar nesse mundo que é enorme, tem diversas vagas, né? Então é Eu isso. acho. E mais uma coisa só antes, Léo, que eu gosto de falar, que também são os programadores, que vem crescendo muito, a gente acabou não colocando aí, mas a programação tem um futuro que é intangível agora, se a gente parar para pensar, porque cada vez mais o mundo está se tornando digital e programado. Então pode ir, Léo. Não, e Perfeito. eficaz. Entra no ponto de freelancer, eu acho também, né? Tem muito Uhum. programador que trabalha como freelancer. O cara sabe programar. Quando surge uma oportunidade de alguém precisando de algum site, por exemplo, o cara vai lá, ó, eu sei fazer um site, faço por X reais. E se tu sabe programar bem, sabe, se tu é um desenvolvedor bom assim, tu consegue muito fácil entrar de sócio em qualquer startup hoje, porque tem Uhum. muita carência. Então eu vi um dado, não sei, foi no início desse ano, eu acho, o ano passado, que mostra que tem pelo menos 400 mil vagas abertas para desenvolvedores ou programadores no Brasil, sabe? Gigante o É mercado. muita coisa e tipo, não tem. É uma das coisas mais caras quando a gente fala de startups, depois a gente vai explicar um pouquinho, mas é uma das coisas que mais tem demanda hoje. Então, se tu sabe fazer isso bem, já é uma boa oportunidade para começar. E Uhum. aí, bom, tem que pensar muito em qual ponto, sabe? Porque quando tu adquire experiência, tu não precisa ficar anos estudando aquilo, tu não precisa ficar que nem na faculdade, tipo, uns 4 anos estudando para adquirir uma experiência. Então, eu tenho uma amiga que ela começou a trabalhar de social media, né? Que ela faz hoje posts para outras pessoas, ela cuida de stories, posts, Instagram para marcas, empresas ou para perfis pessoais. E ela simplesmente ela não sabia. Tipo, uma pessoa chegou nela e perguntou se ela sabia fazer, ela topou o trabalho e só depois E ela aprendeu na hora. Uhum. e ela aprendeu na hora, ali, precisou, fez, sabe? Aprendeu. Então essa também é uma das possibilidades. Começa a vender e depois tu começa a adquirir a experiência naquilo, sabe? Tu pode aprender muito mais rápido se tiver alguém te Uhum. ensinando, que é o caso da Mentor que pode ajudar nisso.
Exatamente. Acho que antes de passar para o próximo tópico, que é startups, eu só queria deixar outro que a gente não colocou aqui, que eu lembrei quando tu falou de audiência, Gui. Que, pô, tu tendo uma audiência, como tu mesmo disse, e tu tem uma conexão legal com eles, tu gera valor de fato, tu consegue vender muito fácil, né? Tu tendo uma audiência, tu consegue trabalhar muito com publicidade também. Hoje em dia rola, o mercado da publicidade é muito grande e rola muito dinheiro nisso porque as marcas querem anunciar, querem aparecer onde existem muitas pessoas. Então, se tu tá no teu nicho de finanças, por exemplo, e tu tem uma audiência legal, pode chegar alguma corretora, alguma outra, qualquer marca relacionada a esse nicho e pode querer anunciar ali, simplesmente porque tu tem uma visibilidade legal que tu construiu ao longo do tempo, né? Então, próximo tópico e último desses três que a gente tinha comentado, as startups, né? E que a Mentor é uma startup, por exemplo. Agora a gente vai te explicar um pouco melhor o que é a startup, enfim. Então, e obviamente que startups ela tá bem ligada com o digital, mas a gente queria trazer ela separadamente, porque é um negócio que a gente realmente agora é apaixonado nisso, sabe? Também é o que a gente faz muito. Então a gente queria trazer um pouco assim para vocês o que que é uma startup, como é que funciona, o que que o empreendedor por trás pensa e dar algumas ideias de como que vocês podem começar, sabe? A gente vai mostrar como tu não precisa de muito dinheiro para começar um negócio, uma startup, e como que tu pode ter ideia sem... É muito fácil, muito mais fácil do que tu imagina ter uma ideia milionária, assim, para construir um grande negócio. Então, basicamente, uma startup, ela tem várias definições, não tem uma definição exata, mas ela é uma organização ali, tem algumas pessoas por trás que estão tentando encontrar algum modelo que seja repetível e escalável, ou seja, que tu possa repetir e tu possa crescer muito sem ter que aumentar funcionário, por exemplo, muito, né? Sem ter que pegar outro restaurante para dar conta. Então é um modelo que pode crescer muito, tá procurando esse modelo e tu tem que descobrir o que que o cliente quer, porque é muita incerteza na startup, tu não sabe nem o que que o cliente quer. Então a startup ela é uma organização que está tentando descobrir um modelo repetível e escalável num cenário de extrema incerteza. Então quando a gente fala de startup, a gente fala disso, sabe? Então tu criar, tu tá descobrindo como atender teu público. Então tu foge muito do negócio tradicional, porque com a startup tu tem que focar muito em aprender o que que teu público quer, o que que vocês vão desenvolver. Tu não sabe nem o que teu cliente deseja. Então é isso, tem que focar muito em aprender, muita incerteza. E a gente passa para outro lado, que não é mais tanto plano de negócio, mas sim modelo de negócio. Como é que tu pode desenvolver um modelo e ir aprendendo com isso e criando MVPs, que a gente chama, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas como é que tu vai fazendo isso, tá? Então, já comentei um pouco aí também da escalabilidade, não sei se alguém quer complementar. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque uma startup, como tu disse, é uma organização com várias pessoas, mas essas pessoas estão tentando achar esse modelo, esse produto barra serviço que possa ser repetível e assim tu consegue aumentar o teu faturamento, tipo, muito, sem ter que aumentar os teus gastos proporcionalmente, né? Então, teu faturamento, esse é o gráfico que normalmente usam para exemplificar uma startup. Faturamento subindo e os gastos muito pouco. Então, esse é o conceito principal, assim. Exatamente. E uma coisa que é legal também de trazer é um ponto das startups, que é uma característica, né? Que muitas startups elas vão acabar morrendo, né? Porque muitos não têm a resiliência e não entendem o ponto de que startup é tu errar, errar, errar e acertar ao mesmo tempo. Então, são tudo... É uma mão de via dupla. Tu vai errar enquanto tu tá acertando, tu vai acertar enquanto tá errando, porque é teste, é o tempo, tu vai tentando, tentando, tentando. Pô, a gente tá aqui hoje, né, com a Mentor, e a gente já errou demais. Só que os acertos, eles compensam tanto que no futuro tu acaba ignorando os erros, sabe? Porque é muito interessante esse âmbito dos dois. E outra coisa que é incrível das startups é o poder de crescimento. Porque o quanto uma startup cresce, hoje a gente vê diversas startups pelo mundo, tipo, diversas, que começaram do nada e hoje são empresas bilionárias, porque tem esse poder do crescimento, né? A startup, ela voa, ela não tem fronteiras. Então, eu gosto de colocar esse ponto. Bom, então, antes de passar para o tópico de como ter ideias,
que acho que é algo mais prático, assim, a parte de mindset eu acho legal a gente falar que seria o mindset de startup. Mindset de startup, como o Gui falou, é algo muito incerto. É um ambiente muito certo, é uma condição de incerteza total. Então, tu não sabe exatamente o que teu cliente quer, como tem que ser teu produto, então tu tem que estar correndo atrás disso todos os dias para algum dia tu poder encontrar. Então, qual que é o mindset? Que a gente já leu em diversos livros, a gente aprendeu com mentores, é tu fazer rápido, tu errar rápido, porque se tu errar rápido, se tu botar na prática, tu testar, ver se teu cliente gostou, pegar o feedback dele e tu tentar consertar esse erro, tu vai conseguir fazer isso muito rápido, sem perder muito tempo e sem perder muito dinheiro. Então, a gente, inclusive, tem a parte de validação, a gente vai falar um pouco, que envolve o MVP, que é o mínimo produto viável, algo enxuto, que tu faz rápido, sem muita grana, para tu poder testar e ir aprendendo com isso. E ir reformulando o teu modelo até chegar no ideal, né? Acho que esse é um dos pontos principais do mindset. O Assim. empreendedor tem que ter, que nem o Buja falou, ele tem que ter muito caráter, muita resiliência para aguentar toda a porrada que vem, porque não é fácil tu estar acostumado, tu tem que errar muito assim até aprender, sabe? Então, pô, 90% das startups falham. Saiu um estudo que falou que 90% das startups falham. O fundador do Airbnb também disse que as startups não falham, elas simplesmente se apagam. Então, tem 2 pontos que tem que cuidar das startups. O primeiro é errar para acertar. E o segundo é tu não ficar parado, é tu ter sempre ação, tu tá sempre se movendo. Porque se tu não. Ou tu vai falhar por tentar fazer algo perfeito e se quebrar depois e gastar muito dinheiro num negócio que ninguém queria, ou tu vai simplesmente não tomar ação e tua startup vai apagar, como muitas startups apagam. Então, bom, eu acho que é isso, tu entender que a startup é incerta, que tu tem que estar sempre se adaptando, que tu tem que ter resiliência, que tu tem que aguentar as porradas e que tu vai ter que trabalhar bastante, sabe? Que empreender não é moleza assim. Mas agora vamos para a parte prática aqui, que é uma parte que eu gosto muito de falar, que é sobre como ter ideias de negócio, sabe? Então, quando a gente fala de startup, na verdade, se tu olhar para a maioria das startups que existem hoje, tu vê que elas estão resolvendo problemas. Por exemplo, Uber. O Uber surgiu para resolver diversos problemas que a gente tinha com a mobilidade urbana. Então, no plano de negócio deles lá até falava, incerteza de quando o táxi está disponível, tu tem que ligar para chamar o táxi, tu tem que, sabe, tu tem que tu não sabia se o táxi ia estar ali quando tu precisava, tu tinha muita incerteza, assim, era muito complicado e o atendimento muitas vezes era de má qualidade. Então o Uber chegou, o fundador do Uber, ele viu essa dor, ele mesmo passou por isso lá na Califórnia, lá em São Francisco, e ele percebeu, putz, ele queria fazer alguma coisa para resolver essa dor. Então, quando vocês estiverem pensando em ideias de negócio, pensem em problemas. O Gabriel falou lá no início, quando a gente estava começando a Mentor, que a gente olhou outros problemas, a gente levantou os problemas e viu que a mentoria resolvia vários deles. Então, pensem em como que vocês podem encontrar problemas. E aí, agora anotem essa parte que é bem legal. Eu gosto de dividir em 3 tipos de problemas que vocês podem procurar para tentar desenvolver algo em cima, tá? Então, é o seguinte. Primeiro tipo de problema é olhar para ti mesmo. Primeiro passo, olhar para ti mesmo. Olha no teu dia o que tu reclama, do que são as coisas que tu não gosta, o que nem esse caso do Uber. Ele olhou que olha, tipo, não tem o táxi aqui. Então, esse foi um problema que veio dele, sabe? Ele percebeu nele mesmo esse problema. O segundo tipo que eu gosto de falar é o tipo que tu olha para as pessoas ao teu redor. Então, do que as pessoas ao teu redor estão reclamando? Digamos que tu trabalha numa empresa. Tipo, quando a gente fala de empreendedorismo, tu também pode empreender dentro de uma empresa, tá? Esse é outro ponto que é bem interessante, mas digamos que tu olha, tu vê várias pessoas, vários colegas teus reclamando de alguma coisa, como é que tu pode resolver isso? Então, o empreendedor ele tem uma mente de resolver problemas, de encontrar soluções, de tomar atitude para resolver isso. Então, o primeiro problema, olhar para ti mesmo. O segundo tipo de problema é olhar para as pessoas ao teu redor. E o terceiro problema, que é muito fácil de encontrar no Brasil, é olhar problemas da sociedade como um todo. Então, o que tem de errado na sociedade? E aí a gente pode... O que eu recomendo? Tu pega um tema amplo, por exemplo, educação. Tem problemas de educação no Brasil. E aí tu começa a descer nesse tema amplo, começa a afunilar isso. Então, educação no Brasil, peraí.
Aí, bom, então tem o problema amplo da educação. Como é que tu pode afunilar nisso? Aí eu posso, tá, educação. Educação nas escolas. Educação no ensino médio, tu já pega, já começa a funilar. Então, problemas eu encontro nas escolas, que por encontro a gente pode, pô, educação financeira, não tem educação financeira nas escolas. Como é que eu posso resolver isso? E aí tu parte de um problema grande da sociedade e tu chega num pequeno problema que tu consegue atuar para resolver, tu consegue criar alguma coisa. E depois disso, o que que tu vai fazer? Tu vai conversar com pessoas que sofrem desse problema, tu vai entender as pessoas e tu vai perguntar, primeiro, o quanto a gente entra já no processo de validação agora, tá? Já falei como tem ideias que vai entrar esses dois juntos, porque tu tem que validar primeiro o teu problema e depois a tua solução. Então agora a gente vai falar de validar o problema. Então tu viu que aquilo é um problema. Como é que tu vai validar isso? Então tu vai começar a falar com as pessoas e tu vai, tipo, isso é um problema para ti? O quanto que isso te afeta? Tu tem que entender se aquilo realmente é um problema para a pessoa e não falar, não tentar vender tua solução. Tem que falar do problema. Isso é um problema, quanto que te afeta, como que tu tenta resolver esse problema hoje e como que tu pode até perguntar no final como que tu gostaria que esse problema fosse resolvido. Então é outra possibilidade. Sim, e uma coisa só para complementar, evitem usar termos de vaidade. O que seriam esses termos de vaidade? Eu falar da minha solução para procurar uma aceitação. Imagina que tu vai perguntar para um amigo teu se essa tua ideia é boa entre linhas. Certamente ele vai dizer que ele vai usar tua ideia, que ele acha incrível a tua ideia, só que isso tu não está validando nada, porque certamente esse teu amigo no futuro não vai comprar a tua solução. Então a gente tem que ficar esperto e perguntar sobre o problema, sobre a dor, e não mencionar jamais a tua solução nesse início de validação. E eu acho que depois de trocar essa ideia com esse pessoal, fazer esse tipo de entrevista com o público e entender o que eles falam, eu acho legal ressaltar que, sim, tem uma grande diferença entre o que o pessoal fala, que tu deve considerar, é importante ver o que o pessoal está falando, o que eles dizem sobre esse problema, se eles realmente sentem essa dor, o que eles acham disso, quanto afeta eles, mas também o próximo passo da validação eu acho que é a parte prática. Porque antes tu falou da solução, tu trocou uma ideia sobre o problema, no caso, né, para ver se de fato existe, e agora tu vai partir para a solução. Tu desenvolveu alguma coisa que parece que possa resolver esse problema, tu vai botar em prática. Tu vai chegar para esse público que tu entrevistou e tu vai entregar para eles e ver se eles realmente precisam disso, se eles vão comprar, porque se eles não estiverem comprando, aí tu vai ver que existe essa diferença. Eles falaram que iam comprar, falaram que eles sentiam isso. Só que tem algo de errado no teu produto que não está suficiente para eles, não está suficiente para resolver essa dor. E aí que tu vai começar a fazer aquele processo do mindset que a gente falou, de tu colocar em prática, tu errar rápido, tu ver o que o cara falou, tu vê principalmente os comportamentos que ele teve, que, como eu disse, né, existe uma linha muito tênue entre o que o cara fala e o que o cara, de fato, como ele se comporta, né? Então, quando tu estiver pensando em ideias, se tu conseguiu levantar vários problemas, a minha recomendação é fica com o que as pessoas dizem que é o pior, que é o que mais impacta a vida delas, o que é o problema mais forte. Tenta resolver o problema mais forte. E aí, com o que as pessoas falaram, se tu descobriu que é um problema, tu vai criar uma solução, tu vai fazer o que a gente chama ali de brainstorming, né? Que é tipo, é levantar várias ideias, então tu joga todas as formas que tu pensa de resolver aquele problema, por mais absurdo que seja, sabe? Tu pode pensar de várias formas, tu vai levantar aquele com tudo que tu pensou e vai tentar resolver esse problema. E aí, que nem o Léo falou, na hora de validar, tu vai criar, tu vai botar em prática a tua solução do jeito mais simples possível. Então, a gente, por exemplo, na mente, a gente ainda não tem nada para vender as mentorias e coisa. Então, a gente chega nas pessoas e pergunta, tipo, a gente faz uma reunião, mostra o mentor, e se a pessoa tem interesse, ela compra, senão não. E depois disso, depois que a pessoa comprou, porque a validação não para na compra, né? Não é só a pessoa comprar. Tu tem que entender se a tua solução realmente resolveu o problema dela. Então tu vai perguntar quanto que ela ficou satisfeita com isso, ou tem alguns métodos que falam que tu pode perguntar o seguinte: se minha empresa parasse de existir amanhã, o quanto tu sentiria a falta, sabe? Então esse é outro método bem legal para entender se tu realmente, tipo assim, se mais de 40% das pessoas falarem que sentiram muita falta, tu tem um negócio que é considerado um must have, que é um negócio que a pessoa precisa ter, sabe? Então, aí tu começa,
quando tu tem isso validado, tu chegou no que a gente chama também de PMF, que é o ponto que é o Product Market Fit, que é o ponto que o teu produto ou serviço se une com o mercado e que tu mostra que tem valor. Com base nisso, tu pode começar a crescer. Então, não foquem tanto em como que vocês vão crescer. Tipo, claro, pensem como vocês vão crescer, como é que, por onde vocês vão crescer, né? Como é que vocês vão chegar no público inicial de vocês, mas só foquem no crescimento acelerado quando vocês tiverem um modelo validado. Porque se vocês jogarem muito público para um negócio furado, isso pode acabar prejudicando, porque o público vai entrar e não vai ficar contigo, sabe? Ele vai sair porque teu negócio está gerando público para um negócio que não é tão bom. Sim. E uma coisa que, se estiverem anotando, anota bem grande no teu caderno. Não se apaixone pela ideia. Jamais. Isso é o maior erro. Nunca se apegue à tua ideia. Teu negócio, a tua solução. Não se apega. Porque qual que é a principal característica da startup? É mudança. É mudança. São ciclos. Sempre tu vai mudar para tu achar o teu ponto ideal. Então, que o Novelo falou ali, né, de Product Market Fit, é para tu alcançar esse top, tu mudou muitas vezes. Jamais tu vai começar do mesmo ponto e terminar no mesmo ponto. Então, não se apaixone pela ideia. Exato, tem que aceitar as mudanças daquele processo de errar rápido, aprender com isso e mudar. Não pode ter medo de mudar, né? E acho que, por fim, todo esse processo de validação, como ter ideia, muito importante. E, por fim, algo que é mais de mindset também, é tu ter visão de longo prazo. Isso a gente consegue ver na prática, com os dados da realidade, que é o quê? As startups, elas ficam grandes e começam a impactar a sociedade de um nível enorme, começam a ter grandes resultados em questão de anos. Então, se tu vai ter uma startup, tu quer levar a sério, tu quer fazer com que ela impacte muitas pessoas, tu quer tornar ela uma grande empresa, enfim, pensa no longo prazo. É questão de 5 a 10 anos, até mais. Então, foca no longo prazo, aprende, tem todo um processo e se tu não tiver paciência, tu não vai conseguir ter sucesso. Certo? Perfeito. Então, próximo ponto, agora a gente entra numa parte fora desses 3 tópicos que a gente tinha citado, mas a gente continua falando sobre empreendedorismo, né? Então, a gente colocou aqui características essenciais de empreendedores. O que a gente colocou aqui? Existem diversas, né? A gente colocou proatividade, resiliência, atitude, visão de longo prazo, como eu acabei de citar, resolução de problemas e adaptabilidade. Então, começando do zero, assim, proatividade. Proatividade é o cara tá sempre em ação. Ele não ficar parado, como o Gui mesmo falou. Tu tá errando, ao mesmo tempo que tu tá acertando, tem que estar proativo, tem que estar fazendo alguma coisa e buscando sempre melhorar. 1% a cada dia, 2%, que seja. Proatividade. Continue fazendo a coisa rodar. Resiliência, porque não é fácil. Não é fácil, como já citaram também, é difícil ter uma startup, ter uma empresa, a pressão cai sobre tu uma hora ou outra, são diversas dificuldades, diversos setores que tu tem que lidar, então, enfim, é bastante difícil. A atitude se relaciona bastante com a proatividade, né? Tu tem que estar tendo atitude, não tem que ter medo de mudar, tu tem que tomar a frente e dar a cara a tapa para fazer acontecer. Visão de longo prazo, acabei de falar, tu tem que ter paciência, tu tem que olhar para o futuro, porque é assim que tu consegue construir algo sólido e que impacte muitas pessoas. Resolução de problemas, que é o que a gente estava comentando na parte de como ter ideias. Tu vai primeiro olhar para os problemas ao redor. E o que o empreendedor faz? O empreendedor, ele resolve problemas. Então, isso entra na parte que o Gui tinha dito, que tu pode empreender mesmo não tendo uma empresa. Tu pode empreender sendo funcionário de uma empresa. Se tu tá vendo problema, se tu é um gerente de uma equipe, se tu tá vendo diversos problemas, os teus funcionários, a tua equipe está reclamando muito de tal coisa, tu pode tomar a atitude de ser um empreendedor, de ter esse estilo de vida, de querer olhar, analisar o que está tendo de errado e resolver isso. Que seja criando alguma ferramenta, de qualquer jeito. Resolver problemas é ser um empreendedor. E por fim, adaptabilidade, que é muito importante, se relaciona com aquela parte de errar rápido e consertar, tu tá sempre se adaptando. Por exemplo, ver a crise do Covid, as empresas tiveram que se adaptar muito rápido. E as que conseguiram fazer isso, conseguiram se manter e muitas vezes, dependendo do tipo da empresa e como ela se adaptou, ela pode ter tido uma grande vantagem em relação aos concorrentes, em relação ao mercado em geral. Então, tu tá sempre se adaptando aos diferentes ambientes, diferentes condições, né? Isso aí. E uma coisa legal
é que nessa questão da adaptabilidade, é que o empreendedor ele tem que ser líquido, né? O que seria ser líquido? O que a água faz, né? A água se molda em qualquer recipiente. Então, o empreendedor ele tem que estar sempre se moldando às condições que ele está. Então, ele jamais pode ser sólido. E todas essas características, elas entram até na questão de tu escolher uma equipe para tu seguir o teu negócio. Uma equipe tem que ter, no mínimo, essas características para ter um relacionamento saudável, um relacionamento que tenha uma visão de longo prazo e que funcione, né? Então, eu acho que essas características todo mundo tem dentro, só tem que conseguir tirar para fora. Nada aí é impossível. Então, ninguém nasce com esses dons. Isso aí tu consegue Tem que desenvolver. ser, pode ser muito bem trabalhado isso aí. Uhum. E realmente, é que tem um problema hoje que a gente vê, que é muita gente falando, nossa, olha aqui, tu vai ficar rico rápido com isso aqui se tu comprar meu curso, sabe? O pessoal, eles pegam muito nesse negócio de ficar rico rápido. Só que não importa o que tu estiver fazendo, se tu quiser, não precisa nem ser startup, mas lá no ponto de marketing digital, tu vai ter que aprender, tu vai ter que estar sempre aprendendo, tu vai ter que ter experiência, botar em prática, e não é simples como as pessoas falam. Então tu vai ter que trabalhar assim, tu tem que valorizar isso, sabe? Tu tem que valorizar ser produtivo. Então a produtividade é outra característica muito legal que empreendedor pode ter, sabe? Como que tu enxerga o trabalho? Se tu enxerga que tu tá fazendo um negócio que tu não gosta, que é um negócio ruim, sabe? Isso não vai ser sustentável no longo prazo. Então tu tem que pensar como que tu vai pensar sobre o trabalho, como é que tu encara isso e como é que tu realmente faz o que tu gosta, sabe? Então tu tem que o melhor a se fazer é experimentar vários desses pontos que a gente trouxe aqui e ver com qual que tu se encaixa melhor, sabe? Qual que tu acha melhor para ti. Então esse é um dos melhores jeitos de começar a empreender, botar em prática, aprender na prática e ir descobrindo o que tu gosta. Porque tu pode ficar ali. Tem gente que passa na faculdade 4 anos estudando e descobre que não é aquilo que eles Uhum. querem fazer da vida, sabe? Então botem em prática, é mais importante. Perfeito. Exatamente. Bom, próximo tópico: dicas para começar a empreender. Exatamente. Então, eu acho que dicas é o que a gente mais deu, né, nesse processo todo, mas aqui a gente anotou algumas que a gente gosta de ressaltar, né? Então, sempre pense em gerar valor e resolver problemas. Tá, a gente deixou bem claro, né? Resolução de problemas é a alma de tudo isso. Então, sempre estude muito e não adianta só estudar sem tu colocar na prática. Que isso não adianta nada, tu olhar vários conteúdos. E até um problema muito grande nessa questão de conteúdos de estudo, que a internet hoje ela tá lotada de conteúdos muito dispersos, onde tu vê e não consegue aplicar, porque o que o cara tá passando não se aplica à tua situação. Então, é até mais um motivo que a mentoria ela ganha de 10-0 desses vídeos que a gente encontra por aí, porque a mentoria ela é focada para ti, para o teu problema, do jeito que tu quer resolver e o jeito que o mentor vai te ajudar a resolver esse problema. Então, é muito mais fácil tu colocar em prática quando alguém tá te instruindo passos que ela já passou ou já vivenciou. Então, praticar, errar e aprender. Esses três pilares eu considero a base, porque tu vai praticar, e isso é fato, tu vai errar, e com todo esse erro e essa prática, tu vai aprender. Então, é um processo. Cria uma presença digital, então tu tem que ter uma autoridade, né? Muitas vezes a gente tem uma vergonha, a gente tem medo de botar a cara, mas se a gente realmente quer, a gente ignora todos esses medos e a gente toca adiante. Não pode ter Eu medo tinha de. vergonha, É, eu tinha vergonha e criei uhum. outra conta para falar de empreendedorismo, sabe? Então, pô, na Exatamente. pior das hipóteses, tem gente que recomenda tu criar uma Uhum. conta privada, postar um monte de stories até se soltar e Até daí pegar o jeito. outra coisa. E a gente, quando a gente lançou o vídeo pro João Kepler, a gente tava com muita vergonha de lançar Pô, no nosso feed o pitch dele. demais. Mas a gente foi porque, pô, era uma oportunidade única, sabe? Então, sai da zona de conforto, porque isso vai te fazer crescer muito também. Uhum, exatamente. E descobrir suas forças e fraquezas, que é o autoconhecimento, que eu acho que nem só para empreender, é para tudo na vida, se autoconhecer. E isso ajuda muito para empreender. Foque na jornada, não só no objetivo final. Não fica só esperando o resultado, o pote de ouro no final do arco-íris.
só que tem que lembrar que tu tem que percorrer todo o arco-íris para poder chegar no pote de ouro. E aproveitar, né? Isso Saber aí. aproveitar o processo que é o mais Exatamente. importante, senão tu vai chegar no final e vai Uhum. falar, o que eu vou fazer agora? Vai pensar em outro objetivo final e não vai aproveitar a vida. Isso aí. E eu acho que o que a gente mais falou aqui, e é o ponto que a gente acha que é muito importante, que é o pensar no longo prazo. Por que a gente está batendo nessa tecla, né? Porque, infelizmente, uma realidade, eu acredito que até do Brasil, e já foi realidade em muitos lugares do mundo, mas vem mudando e o Brasil vem muito empacado nisso, que é a visão em curto prazo. As pessoas têm essa visão no curto prazo e o curto prazo ele é instantâneo, só que ele te traz um mal que não compensa no futuro. Então tu ter uma visão de longo prazo é tu fazer as coisas pensando no processo, pensando no final e juntando tudo isso. Não só tu pensar no curto prazo do final, no curto prazo do processo. Você tem que sim juntar tudo isso e pensar ao longo, não só no curto. Então, isso é uma das maiores dicas que eu posso te dar. Até a gente gosta de ressaltar isso também, porque tem outro exemplo que é o Jeff Bezos, né, o fundador e CEO da Amazon. Ele botou, acho que 52, algo em torno de 50 milhões de dólares para criar um relógio que vai tocar, acho que a cada 100 anos, sabe? Tipo, é um negócio, porque para mostrar o pensamento de longo prazo e criar um negócio, um relógio que ele vai durar 10 mil anos, sabe? É um negócio absurdo. Então, olha como esses grandes empreendedores acreditam no longo prazo, né? Eles começam pensando lá na frente. Perfeito. Que legal. Bom, então... Agora mitos. uns mitos que matam os empreendedores e matam as startups, os negócios em geral. Precisa de muito dinheiro para começar. Mentira. Nós começamos com zero e até um bom tempo a gente continuou com R$ 0, até a gente engrenar, ter certeza do nosso problema, certeza do nosso público. Aí que a gente começou a injetar um pouquinho do dinheiro que a gente ganhou. Então a gente reinvestiu parte do que a gente ganhou e botou um pouquinho de caixa fora, né? Só que para tu começar realmente não precisa. A gente deu ali os exemplos de como tu começar um negócio, como tu validar. Isso tudo tá criando teu negócio e tu não gastou nada do teu dinheiro. Precisa de muito tempo para começar. Não digo que precisa de muito tempo, isso é um mito. Só que tu precisa de dedicação, é diferente. Se tu te dedica em um tempo curto, tu foca naquilo, tu não demanda muito tempo. Tu consegue. É uma coisa que eu escutei muito. Tô fazendo a faculdade, não consigo agora, tô estudando, tenho semana de prova. Isso para mim é uma besteira, uma desculpa do próprio cérebro para tu não fazer. Tem Por- gente Uhum, que fala, bom, será que eu tenho que largar meu emprego para empreender? Não, uhum. não, não larga teu emprego para empreender. Continua ganhando aquela renda enquanto tu valida o teu negócio. Isso Ou aí. se tu for prestar serviço Até para que chegue cliente, certo momento que tu que tu tem não que consiga escolher mais. entre um ou outro, né? Exato. Exatamente. Precisa ter muita experiência? Não. Para tu começar, tu não precisa ter muita experiência, só que tu pode contar com a ajuda de pessoas que têm essa experiência. Então, mais uma vez, a gente bate no lado da mentoria, porque tu tá falando com alguém que já vivenciou, alguém que tem experiência. Então, ela consegue te passar e tu vai acabando adquirindo essa experiência ao longo do tempo até o momento que tu vai ser uma expertise no assunto. E É, e tu... que nem a própria minha Uhum. amiga ali, que começou sem nem saber o que Isso era aí. e hoje está com vários clientes aí. Pô, Exatamente. aprende na prática, né? Uhum. Tem muito isso também. Então, um empreendedor trabalha pouco? Não. Empreendedor, ele tem que dedicar sua vontade, né? Então, tu não trabalha pouco, mas nem trabalha muito. Tu trabalha o ideal ali para tu conseguir realizar o teu negócio. Só que tem aquela questão da dedicação, que é muito importante. Nem todo projeto que tu vai seguir na tua vida tu tem que se dedicar. Empreendedor já nasce empreendedor. Não, no meu caso, eu estava no início da pandemia, não sabia o que fazer, estava incomodado, fui atrás de conhecimento e conheci o empreendedorismo. E, olha onde a gente está hoje, podendo realizar nosso evento, podendo entregar essa aula de todos os conhecimentos que a gente adquiriu até agora. Então, empreendedor não nasce empreendedor, ele se torna. E empreendedor nunca desiste, isso para mim é muito triste, porque muitos empreendedores desistem pela falta de experiência. Não é aquela falta de experiência que é totalmente nossa culpa, né? Porque a gente não nasce sabendo, né? Só que muitas vezes é por falta de
resiliência, que é aquela vontade, aquela força a mais de saber, putz, tá dando tudo errado, mas eu sei que uma hora a chave vai virar e eu vou conseguir engrenar e tocar para frente. Tem que E eu saber acho que. também o momento, né? Tem gente que acaba insistindo muito numa coisa que ele não sabe o que está Exatamente. fazendo Uhum, e acaba indo muito fundo e, bom, calma, vamos, uhum, analisa, dá um passo para trás e, se for o caso, não desistir de empreender, mas vai para outro lado, sabe? Eu uhum. acho que as pessoas têm que tirar aquela romantização que bota em, tipo, nunca desista, corra atrás dos teus sonhos, não desiste nunca, tu vai conseguir. De fato, não desiste do teu sonho, corre Isso atrás. aí. Só que se tu tá num caminho que não tá fazendo sentido, que tu percebe que não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva de resultado, por que tu vai continuar naquilo? Uhum. Então, tu pode desistir de uma estratégia dentro da tua empresa, tu pode desistir. É, Ninguém vai dizer exatamente. nunca Esse, desista, pode esse ponto desistir. que o Léo falou foi muito interessante, porque a gente falou de pontos diferentes, mas pontos que se convertem, né? Porque tu nunca pode desistir da tua vontade de seguir por coisas banais. Só que tu pode desistir dessa tua ideia, tu pode desistir deste momento e começar um novo. Não acredito que simplesmente tu jogar tudo, bah, eu não serve pra mim, não é pra mim isso jogar e desistir. Não, isso não é um caminho certo. O certo é tu ter a consciência que tu tá desistindo disso agora e tu vai ter a resiliência de começar outro negócio. Então, muito boa essa colocação. Empreendedor não tem vida social é a maior mentira do século, porque o empreendedor tem o maior networking de pessoas que vão te agregar na tua vida. Que adianta tu ter 10 pessoas que não vão te levar a lugar nenhum, do que tu ter 5 pessoas que... Pô, tem aquele ditado, né? Se tu é o cara mais inteligente da Vão ser a mesa... média das 5 Não, pessoas. também, mas tem aquele ditado, né? Se você é a Ah, pessoa tá. mais inteligente na mesa, tu tá na mesa errada. Tu tem que estar na mesa com pessoas que vão crescer e vão elevar a tua capacidade, vão te mostrar outros âmbitos e outras coisas, né? Pessoal, então era isso que a gente queria mostrar para vocês. A gente vai mostrar um pouco da nossa trajetória, mostrar o que a gente passou. Só que a gente acredita muito que hoje tem muita gente que fala sem ter tanta experiência. A gente acredita muito que pessoas experientes, que já passaram por aquilo, que já têm bastante experiência naquilo, podem te ajudar muito, a ir muito mais além no teu negócio, na hora de criar teu negócio, na hora de dar os primeiros passos. Então a gente conta muito com vocês no dia 25 de agosto, às 7 horas da noite, que vai rolar o nosso evento, onde 3 dos nossos maiores mentores vão te mostrar como eles construíram um negócio. Então, a gente tem a Mari Spinelli, que ela já recebeu R$ 2 milhões em investimento na startup dela, teve mais de 80 mil clientes, usuários ali, pagantes, ativos. Tem o Valmor, que ele é já mentorou muitas startups, ele já ajudou várias, já investiu em startups, então ele é investidor e mentor de startups. Tem o Manuel também, que ele já ajudou a treinar muita gente, já tem mais de 20 anos de experiência vendendo, e vocês vão ver como vendas é tão importante para qualquer coisa que vocês vão fazer na vida. Se tu sabe vender, tu tem como viver para sempre, Uhum. sabe? Então, aprender a vender. E o Manuel vai te mostrar como se conhecer também antes de começar a empreender, que é essencial para tipo, ter uma base para ver para onde é que tu vai. Então a gente conta muito com vocês, então fiquem ligados no grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai mandar conteúdo bônus para vocês ao longo dessas semanas. E a gente, conta demais aí com a presença de todos e espero que essa aula tenha agregado, porque é uma coisa que eu gostaria também de ter ouvido quando eu comecei a empreender, as oportunidades que eu tinha, para onde que eu podia ir. Isso ia ter me economizado pelo menos aí 1 ano e meio de Uhum. vida aí que eu podia estar focado em alguma coisa. Sim, e não pense que no evento a gente vai falar isso, a gente vai falar muito mais, abordar outros pontos que a gente não abordou aqui. E parece que a gente falou tudo, mas não, ainda tem mais pontos que são muito interessantes. E na prática de pessoas que já passaram por isso, pessoas experientes, mentores vividos na área. Então a gente tem aí até o Valmor que tem 26 prêmios Sinapse de inovação. Então é algo muito grande, a gente um prazer enorme ter esses 3 mentores com a gente para fazer esse evento incrível. Então não perde, dia 25 de agosto, às 19 horas no YouTube. E a gente vai mandando tudo para vocês ali no WhatsApp, mandando conteúdo. Mas Sem em geral a contar aula foi incrível, um prazer. sem contar, né, a novidade que a gente vai mostrar para eles nesse evento, né? Não vamos dar spoiler, mas vai ter um negócio bem legal. Então, bom, a gente se vê lá, quem quiser ver, quem quiser descobrir vai ter que estar lá e ainda vai ganhar um prêmio especial lá na hora do evento. Então, pessoal, por hoje, por essa aula é isso. Espero que tenha agregado aí para vocês. Nos mandem ali
que vocês acharam e muito obrigado aí, pessoal.